Você já se perguntou por que Deus limitou a vida humana a 120 anos? Para entender essa decisão, precisamos voltar ao início de tudo, a um tempo em que os homens viviam por séculos, com força, clareza e uma memória que guardava a própria origem da humanidade. Pense nisso. Cada geração não vivia apenas muitos anos, mas carregava uma responsabilidade imensa: preservar o que Deus havia revelado desde o princípio. A Bíblia não trata essa longevidade como um mito. Era simplesmente a condição natural do ser humano, criado por Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 5, nos mostra homens que ultrapassaram séculos com vigor. Adão viveu 930 anos. Sete, seu filho, viveu 912. E a lista continua. Esses números não aparecem como um exagero, mas como um fato. O homem vivia muito, muito mais do que vive hoje. Essa vida longa permitia algo extraordinário. Imagine pessoas separadas por muitas gerações, convivendo ao mesmo tempo, compartilhando histórias do início, ouvindo relatos diretos sobre os primeiros passos da humanidade. A verdade era transmitida por quem tinha vivido perto das raízes da criação. A fé, o caráter de Deus e o propósito da existência eram repassados sem distorção, formando uma base sólida e segura para a humanidade. Mas com o tempo, essa mesma longevidade abriu espaço para um fenômeno preocupante. Quanto mais anos um homem tinha, mais profundas se tornavam as consequências de suas escolhas, sejam elas boas ou más. E à medida que as gerações se acumulavam, o comportamento humano começou a revelar sinais de que esse tempo prolongado teria efeitos que mudariam o futuro para sempre. Para entender isso, é preciso olhar para o ambiente original. Antes da corrupção humana crescer, o mundo funcionava em ordem, equilíbrio e estabilidade. Quando Gênesis diz que tudo era muito bom, essa não é apenas uma descrição bonita. É uma declaração estrutural. Ela define o tipo de mundo que sustentava vitalidade, força e saúde. O corpo humano reagia perfeitamente a esse ambiente, sem as fragilidades que hoje encurtam a vida. A saúde era o estado natural. A força era contínua. A resistência era parte da criação. A terra favorecia a longevidade. A alimentação vinha de um solo fértil, onde brotavam árvores agradáveis e nutritivas. Tudo cooperava para vidas longas e estáveis. Mas essa mesma vida longa criou um efeito colateral devastador. Os erros também se prolongavam. A violência, que Gênesis diz que encheu a terra, não surgiu de repente. Ela foi crescendo lentamente, em um ambiente onde atitudes destrutivas tinham tempo para se aperfeiçoar. Um ato de agressão virava hábito, e depois se tornava cultura. O mundo não havia mudado. O coração humano, sim. A corrupção deixou de ser apenas individual e se tornou coletiva. Homens e mulheres começaram a imitar uns aos outros, convivendo por tantos anos com comportamentos distorcidos. Eles perdiam cada vez mais o desejo de buscar a Deus. Aquilo que antes era transmitido como verdade agora era substituído por práticas que distanciavam o homem do seu Criador. O mesmo tempo que antes servia para preservar a fé, agora era usado para espalhar a rebelião. A longevidade que deveria fortalecer a verdade passou a ampliar o alcance do mal. Gerações inteiras herdavam não apenas sabedoria, mas vícios acumulados ao longo de séculos. A herança espiritual começou a se perder. A convivência com homens justos, como Enoque e Noé, ainda existia, mas agora estava misturada com a influência crescente daqueles que ignoravam a voz de Deus. O homem não perdeu a capacidade de viver muito. Ele perdeu o desejo de cumprir seu propósito. E esse contraste criou uma tensão crescente entre o plano de Deus e a escolha do ser humano. Gênesis, no capítulo 6, nos mostra um quadro desolador. Deus viu que a humanidade havia se afastado completamente do seu propósito. Décadas e séculos de decisões erradas haviam moldado toda a sociedade. A longevidade já não servia para aprofundar a fé, mas para expandir a corrupção. Quanto mais tempo se vivia, mais tempo se tinha para aperfeiçoar aquilo que era contrário à vontade de Deus. O mundo ainda era fisicamente perfeito, mas o coração humano já vivia em completa desordem. E foi exatamente nesse cenário que Deus decidiu colocar um limite, não como uma punição, mas como um ato de misericórdia. Ao limitar a vida humana a 120 anos, Deus estava, na verdade, limitando o alcance do mal. Ele estava quebrando o ciclo de corrupção, que se aprofundava com o passar dos séculos. Era uma forma de proteger a humanidade de si mesma, de impedir que a maldade se enraizasse de forma tão profunda que não houvesse mais volta. Essa decisão também deu um novo valor ao tempo. Com uma vida mais curta, cada dia
cada escolha, cada ato de fé ou de rebeldia ganharia um novo peso, uma nova urgência. A vida se tornou um presente mais precioso, um tempo limitado para buscar a Deus, para se arrepender e para viver o propósito para o qual fomos criados. A limitação não foi um fim, mas um recomeço, uma oportunidade para que, mesmo em uma vida mais breve, a busca por Deus se tornasse o foco principal. E essa busca, essa ergue, NSA, ecoa até os nossos dias, nos lembrando que nosso tempo aqui é finito, mas a nossa alma é eterna. Obrigado por assistir. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!